Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre angiospermas, tá bem? Veja bem, quando a gente falou sobre gimnospermas, eu falei para vocês que as gimnospermas, elas eram então plantas que não possuíam frutos, né? Então, gimnos quer dizer nua e esperma quer dizer semente. Então, as gimnospermas, elas tinham a semente, mas a semente, ela era uma semente nua, sem o fruto, tá? Agora, a gente vai começar então a falar sobre as angiospermas. As angiospermas são as plantas mais evoluídas que nós temos, né, dentro daquela escala evolutiva que a gente aprendeu, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bem? Então, elas possuem algumas características que as gimnospermas não possuem, ok? Então, quando a gente fala em angiosperma, angios quer dizer vaso e esperma quer dizer semente. Então, agora a semente ela está dentro de um fruto, que é esse vaso, né? Então, geralmente as sementes, elas ficam então dentro dessa estrutura protetora que é o fruto. E as angiospermas agora, pela primeira vez na escala evolutiva, elas possuem então esse fruto, tá bem? Veja bem, quando a gente fala então das angiospermas, assim como as gimnospermas, as angiospermas são vasculares, quer dizer, elas apresentam vasos condutores de seiva. Eu comentei com vocês que existem dois tipos de vasos condutores de seiva: o xilema, que é o vaso condutor de seiva, que conduz essa seiva da raiz até as folhas, né? Essa seiva, ela é chamada então de seiva bruta, porque ela é constituída basicamente por água e minerais. E nós temos então o floema, que conduz a seiva elaborada. Essa seiva elaborada, ela é conduzida então das folhas até a raiz ou para outras partes do vegetal que esteja então precisando dessa seiva elaborada. A seiva elaborada então é constituída de água, aminoácidos e açúcares, né? Existem alguns hormônios também na seiva elaborada, tá bom? Mas é principalmente água e açúcares. Então a planta, ela faz a fotossíntese e através do processo de fotossíntese ela produz os açúcares. Esses açúcares então que são produzidos nas folhas, eles acabam indo para todas as partes dos vegetais através do floema, tá? Essas plantas, elas são plantas fanerógamas que possuem flores. Pela primeira vez na escala evolutiva, a gente tem uma planta com flores coloridas. Fanerógama é que ela tem o aparelho reprodutor que está externalizado, né? Um aparelho reprodutor que está à mostra, tudo bem? E agora por meio de flores, flores coloridas. Então, essas angiospermas, agora pela primeira vez na escala evolutiva, elas são plantas, então, que têm a capacidade de atrair um polinizador. E isso é uma coisa extremamente importante, né? Porque a partir do momento que essa flor, ela tem um polinizador, que é aquele que leva o grão de pólen para outras flores, né, da flor feminina para a flor masculina, ela garante agora que realmente a polinização vá acontecer. Porque na verdade, na gimnosperma, a polinização era feita pelo vento. Não que nós não tenhamos angiospermas que fazem a sua polinização pelo vento. A gente tem sim, né? Mas a maior parte das angiospermas são polinizadas então por animais polinizadores. E isso não é aleatório. O animal polinizador, ele garante que a polinização vá acontecer. E se a polinização acontece, automaticamente a fecundação também acontece.
Então, fanerógamas têm o aparelho reprodutor externalizado e agora esse aparelho reprodutor ele foi feito para atrair o animal polinizador, ou através das cores, ou através do próprio odor, né? Porque tem plantas que eliminam odores para atrair o polinizador, ou através do néctar. A maior parte dos polinizadores vai até a planta, vai até a flor em busca do néctar, tá bem? Elas são plantas espermatófitas, então elas possuem sementes, assim como as gimnospermas, tá bem? São plantas cormófitas que possuem raiz, caule e folha verdadeiro, assim como pteridófitas, gimnospermas. E agora, também pela primeira vez em escala evolutiva, essa planta ela apresenta um fruto, tá? Então, esse fruto, ele é um protetor da semente. Então, a semente, ela tá dentro de um fruto, tá bem? Então, ó, são duas coisas que aparecem pela primeira vez em escala evolutiva. Elas têm flores que atraem o polinizador e elas têm frutos que servem para proteger a semente e também são dispersores da semente, porque a partir do momento que você tem um animal que venha comer esse fruto, esse animal acaba levando essa semente para outros lugares, ou através do seu trato digestório, quando ele defeca essa semente em outros lugares, né? Ou levando mesmo o fruto para comer em um outro lugar e jogando a semente ali longe da planta mãe. Tá? Então, os dispersores de sementes, eles são animais extremamente importantes, porque eles que acabam dispersando essas sementes pela floresta e fazendo, então, essa amplificação das florestas, tá bem? Bem, vamos falar um pouquinho, então, a respeito das flores das gimnospermas. As gimnospermas, como eu já havia falado para vocês, elas possuem flores para atração do polinizador. Então, essas flores, elas têm basicamente uma estrutura, tá? Então, qual é a estrutura das flores? Essas flores, elas possuem pétalas. Essas pétalas, elas podem ser coloridas ou não, tá? Então, quando as pétalas são coloridas, geralmente elas atraem polinizadores diurnos, como abelhas, borboletas, né? Ou se ela tiver a pétala branca, ela pode atrair então outros tipos de polinizadores, como o morcego, como os insetos noturnos, tipo a mariposa, besouros, tá bem? E geralmente então ela não vai atrair pela cor da pétala, e sim pelo aroma que ela libera. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma planta chamada nossa, que eu esqueci o nome da planta agora, mas daqui a pouquinho eu lembro, né? Então, assim, às vezes a gente sai à noite e a gente sente aquele aroma de flores, né? Aquele dama da noite. Vocês já ouviram falar da dama da noite? Aquele aroma de flores, então, ele é um aroma para a atração do polinizador, tá bem? Então, essas flores, elas têm as pétalas, tá? Além das pétalas, elas também possuem as sépalas. Aqui como isso daqui é um lírio, né? Ele indica a sépala aqui, que é muito parecida com a pétala. Mas eu acho que vocês já viram aqui na parte de baixo umas folhinhas bem pequenininhas, esverdeadas, né? Essas folhinhas pequenininhas esverdeadas são as sépalas. Então, você pegar uma margarida, né? Pegar outros, uma rosa, né? Você vai ver que ela tem aquela coroazinha que parece um cálicezinho, né? Então é verdinho, aquela lá são as sépalas. Veja bem, ó, o conjunto de pétalas é chamado de corola. Então, muitas vezes nos exercícios de vestibulares, eles colocam: a planta tem corola colorida. Corola é o conjunto de pétalas, tá bem? Bom, a sépala, aqui embaixo, ela vai formar um cálice. Então, o conjunto de sépala é chamado de cálice, tá? Além disso, a gente tem a parte essa flor aqui, ela é uma flor monóclina. O que quer dizer isso? Ela é uma flor que possui os dois sexos, então ela é hermafrodita,
tá? Quando a flor é hermafrodita, a gente chama de monóclina, tá? Quando a gente trabalha com animais, a gente chama de monóico, né? Aqui na flor é monóclina, tá bem? Ela tem os dois órgãos reprodutores. Tá vendo esse daqui, ó? Esse daqui é o órgão reprodutor feminino, tá? E esse órgão reprodutor feminino, ele é chamado de pistilo, tá bem? Então, ó, essa flor, essa daqui é o feminino, ela só tem um pistilo. No caso, existem flores que têm mais de um pistilo, mais de uma parte feminina na flor. E daí a gente chama o conjunto de pistilos de gineceu, tá bom? Essa flor também, ela tem aqui a parte masculina aqui, tá vendo, ó? Né? Tudo isso daqui, ó, tá? O cabinho e essa bolotinha aqui é a parte masculina. Essa parte masculina aqui, ela tem quatro, tá vendo? Ela tem quatro estames. A gente chama de estame, tá? No estame, a bolinha aqui é chamado de antera e é aqui que são produzidos então os grãos de pólen. Na aula anterior de gimnosperma, a gente falou sobre o grão de pólen, né? Então, as gimnospermas foram as primeiras a produzirem o grão de pólen e as angiospermas, então, continuam essa produção do grão de pólen. Lembrando vocês que é o grão de pólen que é o produtor do gameta masculino. Então, quando o grão de pólen é levado de uma flor para outra, ele leva o gameta masculino de uma flor para outra, ok? Veja bem, ó, essa região aqui, ó, é chamada de receptáculo floral, tá? E o cabinho é chamado de pedúnculo floral, tá? Aqui no receptáculo floral, essa flor tem o ovário, tá? Que é essa região que fica aqui em volta, e aqui dentro do ovário tem os óvulos, tá? Só para vocês poderem entender uma coisa que é muito importante. Quando acontecer a fecundação, os óvulos darão origem à semente e o ovário ele dará origem ao fruto. Então, por que que as angiospermas elas possuem frutos? Porque pela primeira vez na escala evolutiva aparece uma planta, uma flor que possui ovário. Quem dá origem ao fruto é o ovário, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que existem vários tipos de frutos, né? Pseudofrutos, frutos partenocárpicos, mas o fruto verdadeiro, ele é proveniente do ovário, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu falei para vocês então que essa planta agora ela é uma planta atrativa, que ela atrai os polinizadores. Então, a polinização agora. Então, vamos lembrar o que é polinização. Polinização é o transporte do grão de pólen da parte feminina da flor para a masculina, tá bom? Geralmente, mesmo que uma flor seja hermafrodita, ela não se autofecunda, porque a autofecundação não é uma realidade boa para a planta. O importante é que ela faça a fecundação cruzada, porque quando ela se autofecunda, ela vai ficar com a mesma genética. E quando ela é fecundada por outras flores de uma mesma espécie, ela vai ter uma mistura então de material genético. Então, mesmo que ela seja hermafrodita, a abelha, que é um polinizador, ela vai pegar o pólen de uma flor e vai levar esse pólen para outra flor e vai fazer então essa fecundação cruzada. Na maioria das vezes, um pólen de uma mesma flor não consegue fecundar, não consegue fecundar essa mesma flor. Existem algumas barreiras que impedem a autofecundação. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de polinização. Quando a polinização é feita pelo vento, e isso aqui também acontece nas angiospermas, tá bem? Essa fecundação geralmente, essa polinização, ela é feita então em flores de capim. Eu acho que vocês já viram que o capim, ele tem uma coisinha assim, né? Você tem aqui o capim e daí ele dá uma haste e nessa haste aqui você tem
uma coisinha assim, ó, que tem uns pelinhos, né? Acho que você já viu isso, rabinho de gato. Parece um rabinho de gato. Essa daqui é a flor do capim. Então é a flor do capim, a flor do milho, a flor do trigo, tá? É tudo igual porque são todas gramíneas. Essas flores, elas são polinizadas pelo vento. Então, isso é chamado de anemofilia. Então, geralmente, elas têm hastes compridas, né? Que ficam, então, à mercê do vento. O vento bate ali e acaba levando os grãos de pólen de uma flor para outra. Isso é uma coisa aleatória. Então, as flores que são polinizadas pelo vento, elas devem ter hastes compridas e precisam produzir, então, uma grande quantidade de grão de pólen, para que esses grãos de pólen sejam, então, disseminados aleatoriamente. Além disso, existem flores, né? As flores aquáticas que são polinizadas então pela água. Então é a água que leva o pólen, tá, de uma flor para outra. Mas o mais comum que nós temos mesmo nas angiospermas são flores polinizadas por animais, tá? Então assim, a gente tem a anemofilia. Ai, não é anemofilia, é entomofilia. Eu escrevi errado, desculpa. É a entomofilia, tá? A entomofilia, então tá errado isso aqui, ó. A entomofilia é quando essa polinização é feita então por insetos, tá? Abelhas, borboletas. Então, abelhas e borboletas, elas são atraídas para as flores por conta do néctar que essas flores têm, tá? Muitas também são atraídas pelo odor, são atraídas pela cor, mas elas vão em busca do néctar. O néctar é uma substância açucarada, né? Que esses animais se alimentam. Então, a borboleta se alimenta diretamente do néctar, né? Então, adquire a sua energia ali, né? A produção de energia através do néctar das flores, e as abelhas, elas produzem então o mel através do néctar, tá? Tem aquelas flores que também são polinizadas por pássaros, tá? As flores que são polinizadas por pássaros, tipo beija-flores, né? Elas são flores em forma de funil, é por isso que o beija-flor tem aquele bico grande, tá bom? Para que ele possa, então, colocar o biquinho dele ali, ele vai lá com a língua e acaba adquirindo esse néctar. Nesse meio tempo, ele fica lotado de pólen e ele vai, então, de uma flor para outra, tá? Quando a polinização é feita por aves, a gente chama de ornitofilia. Lembra lá do ornitorrinco, né? O ornitólogo é o cara que estuda então as aves, e a ornitofilia é quando a polinização então é feita por aves, tá? Geralmente, para uma polinização ser feita por aves, a planta tem que ter uma quantidade maior de néctar do que quando ela é feita por insetos, tá certo? E a quiropterofilia, ela é feita então por morcegos. Então, os morcegos, eles são mamíferos noturnos, né? E geralmente eles fazem a polinização de flores noturnas. Então, tem muitos cactos, né, que abrem as suas flores durante a noite, e esses cactos, então, eles são polinizados por morcegos, tá bem? Então, para vocês verem a importância desses animais. Pessoal, olha, com o uso de agrotóxicos, a gente tem tido um problema muito sério em relação à polinização, né? Porque os agrotóxicos, eles não matam apenas os animais que são dito praga. Então, enquanto um agrotóxico ele mata um inseto que está comendo a plantação, ele também mata um polinizador. E lembrando vocês que a polinização ela é extremamente importante
porque é através da polinização e posteriormente a fecundação que vai acontecer então a formação do fruto e a formação das sementes. Nós comemos frutos, comemos sementes e a semente também é utilizada para o plantio. Então, sem polinização, não teremos nem frutos e nem sementes. Então, é por isso que é extremamente importante que não se utilize esses inseticidas em plantações, né? Porque esses inseticidas também matam os animais polinizadores, tá bem? Então, tá bom. Pessoal, olha, vamos lá então. Quando a gente fala então do pólen, onde é que o pólen ele vai ser produzido? O pólen, ele vai ser produzido aqui nessa região da flor, que é chamada de antera. E lembrando vocês, o pólen é o gametófito masculino. Isso quer dizer, é o pólen que vai produzir o gameta masculino, tá bem? O pólen, ele possui duas células. Uma célula vegetativa, que é na verdade a célula do tubo, que vai dar origem ao tubo polínico, tá? E uma célula germinativa, que vai dar origem aos gametas masculinos. Na verdade, agora existem dois gametas masculinos, tá? Esses gametas, eles são chamados de células espermáticas. E diferentemente das pteridófitas, que o gameta, pteridófita e briófita, que o gameta, ele tinha então um flagelo para nadar, esse gameta, que é uma célula espermática, ele não tem mais o flagelo. Então, na verdade, para o gameta masculino chegar até o gameta feminino, o grão de pólen, através da sua célula vegetativa, ele tem que dar origem ao tubo polínico, e através do tubo polínico, o gameta masculino, ele vai chegar até o gameta feminino, tá bem? O óvulo. O óvulo da planta, que é essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Deixa eu colocar aqui a outra, o marca-texto, só para vocês verem, né? Tá vendo aqui, ó? Essa região aqui, ó, é o óvulo, tá? O óvulo é ele que é o gametófito masculino. Então, o óvulo vai dar origem feminino. O óvulo vai dar origem ao gameta feminino que tá aqui dentro, tá vendo? Agora, a gente tem um gameta aqui que é chamado de osfera e existem dois núcleos que são chamados de núcleos polares. Só para vocês poderem entender, aqui vai acontecer uma dupla fecundação, que é o que a gente vai falar no próximo slide, tá bem? Então, para vocês, a gente vai com a nossa aula até aqui, tá? E no próximo slide, a gente vai falar então da dupla fecundação. Beijo, gente! Se vocês puderem, curtam o meu canal no YouTube, tá bem? Abraço!